Paz, queridos, eu desejo que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, te trazer alento, encorajamento e a direção de Deus, que é com muito amor e carinho para a tua vida. Quero fazer uma oração antes. Senhor, eu quero pedir que fales aos corações de todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, que tu me inspires pelo Espírito Santo e corações sejam tocados por ti, para que haja edificação. Em nome de Jesus. Amém. Tem um tema muito importante, que eu sei que é bastante conhecido, mas é necessário que sempre seja relembrado de novo. É sobre o uso da nossa língua. Tem um texto em Tiago 3, de 1 a 12, que eu quero ler para vocês agora. E em cima dessa palavra, eu gostaria de salientar alguns pontos. Tiago, capítulo 3, 1 em diante. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por quê? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Conta-se uma história de um rei no Egito que convocou o seu sumo sacerdote e lhe pediu que mandasse as melhores e as piores partes do próximo animal que fosse sacrificado. O sacerdote mandou-lhe a língua do animal, junto com um papiro que dizia: a língua é a melhor parte, pois carrega palavras dóceis de amizade e o sussurro de amor, e é também a pior parte, pois sustenta a corda do ódio e da humilhação. Conhece-se verdadeiramente o cristão pelo uso que ele faz da sua língua. Aqui nós vemos alguns avisos nesse texto do perigo do uso indevido da língua. Nós vemos que a língua é pequena, mas ela é poderosa e pode mover grandes coisas. Nós vemos no versículo 3 o exemplo: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quando se coloca a rédea na cabeça do cavalo, tem aquela parte de metal que vai por dentro da boca, por cima da língua. Quando puxamos o freio, aquilo pressiona a língua, o cavalo tem que parar. Então, se tem um domínio sobre o cavalo, em cima da sua língua.
Assim como também tem o exemplo do leme do navio, um leme tão pequeno para uma embarcação tão grande. Se o leme vira para um lado, é assim que o navio todo vai obedecer. A influência da língua é muito grande. Um general, quando dá uma ordem, ele fala uma palavra, todo o exército obedece. Quando um chefe dá uma ordem, todos vão ser direcionados por essa palavra. A palavra ela é poderosíssima. Um pai, quando fala alguma coisa em casa, tanto para a esposa como para os filhos, e eles seguem o que ele fala, a responsabilidade dele é muito grande. Na Bíblia diz que um provérbio judeu, hebreu, diz assim: somos senhores das palavras que não falamos e escravos das palavras que falamos. Nós vemos no versículo 6 que a língua pode causar grandes prejuízos. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é como uma faísca numa floresta. Pode incendiar a floresta toda. No versículo 5 também fala, na segunda parte, que ele pode se gabar de grandes coisas. A pessoa pode ficar se colocando lá em cima através das palavras. Quantas pessoas são arrogantes, exibidas, que se colocam acima de todos, pisam em cima de todos pelo uso da palavra. E com a língua sendo usada, existe uma intenção por trás que é demonstrada através do tom de voz. Além do que falamos, o tom de voz usado é o que determina a nossa intenção. O tom de voz fala 85% da mensagem. E é isso que magoa as pessoas. Às vezes a pessoa diz para o outro, mas eu só falei a verdade. O problema é como você falou a verdade. Quando você falou a verdade. Que tom que você usou. Às vezes as pessoas têm um tom agressivo e nem se apercebem disso. Já se acostumaram a usar esse tom de voz. Tem gente que educa os filhos como se desse uma ordem a cachorros, por exemplo. Aquele tom de comando. Não tem um por favor, não tem uma palavra amável. A língua, ela pode ser ferina. As pessoas podem ser terríveis, até com perguntas. As pessoas precisam prestar atenção no uso da língua. A natureza da língua, ela é má. A gente vê no versículo 6 do Tiago 3, que ela contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É um mundo de iniquidade. Quantos pecados são cometidos pelo uso da língua, mas uso errado. Pecados que se cometem através da língua, mentiras, palavrões, brigas, maledicências, denigrir a imagem do próximo, você pôr o outro para baixo. Ela contamina o corpo inteiro, a língua. A pessoa, ela acaba até tendo doenças emocionais de origem da língua, coisas que a pessoa fala. Quantas pessoas entram em depressão pelo que ouvem? Quantos começam a se sentir mal e têm remorsos pelo que falaram e o corpo começa a adoecer por causa disso? Ela é inspirada pelo inferno. Esse texto fala isso no versículo 6. E lá não tem coisas boas. A gente vê que a linguagem do inimigo é só negativa, destruidora. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se nós não prestarmos atenção no que nós falamos, no que pensamos antes de falar,
Muitas vezes nós falaremos palavras destruidoras, maldições, a gente põe as pessoas para baixo. E o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai, diz na palavra. Muitos podem matar pessoas através de falas. Eu já conheci pessoas que tentaram suicídio, claro, não deu certo. E daí, quando a gente conversa com as pessoas, várias delas falaram de palavras mortíferas que ouviram e resolveram dar cabo à sua vida. Não suportaram mais. Elas simplesmente não queriam mais saber. Queridos, a língua ela é pequena, mas é difícil ser dominada. No versículo 7 e 8, a gente vê bem claro o seu domínio, que é mais difícil do que dominar os animais. Versículos 7 e 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Imagina, é mais fácil dominar o animal do que dominar nossa língua. Queridos, o domínio completo da língua é praticamente impossível. Mas nós temos que, dia após dia, vigiarmos a nossa língua. Vigiarmos o que nós falamos. Pensarmos, será que o que eu vou falar agora vai fazer bem para o outro? Será que vai edificar a vida do outro? Será que vai abençoar? Será que vai causar polêmica? Vai provocar o outro? Vai fazer com que o outro se sinta mal perto de mim? Na Bíblia fala que nossa palavra deve transmitir graça aos que nos ouvem. O amor de Deus deve ser percebido nas nossas palavras. Na Bíblia também fala que nossas palavras devem ser temperadas com sal, ou seja, serem apetitosas, serem agradáveis para quem está ouvindo. Quantas pessoas com coração amargurado, toda vez que abrem a boca, de uma ou de outra forma, sai uma centelha dessa mágoa. É difícil conviver com pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, que vivem aquele sentimento do passado que faz mal, que envenena os outros. Há uma necessidade do coração ser purificado, ter perdão no coração. Perdoar significa doar a perda. O que será que precisa ser perdoado no nosso coração? Para que nossas palavras sejam dóceis, sejam doces, sejam agradáveis para quem nos ouve. Queridos, a língua cristã de um filho de Deus não deve ser usada duplamente. Essa duplicidade, ela é condenável. Vou ler versículo 9 e 10. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Nós é que escolhemos o que nós faremos com a nossa língua. Abençoar ou amaldiçoar. Quando nós olhamos para uma pessoa e dizemos, ele não vai para frente, não vai ter jeito. Quantas vezes pais dizem isso para os filhos? Você não tem jeito mesmo. Por que você não faz como teu irmão? Nós deveríamos dizer, você tem jeito sim. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Falar bem das pessoas. Quando alguém fala mal de alguém para você, o que você deve fazer? Falar bem dessa pessoa. Pague o mal com o bem. Se alguém falar mal de você, abençoe essa pessoa. Ore abençoando essa pessoa. É importante que a gente tenha integridade. Não tenhamos duplicidade. Ela é condenável. E ela é contraditória. Nós precisamos ter certeza disso, do que nós estamos falando. Será que combina com o que nós somos? Veja versículo 11 e 12 do mesmo capítulo 3 de Tiago.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Coerência. Eu sou um cristão novo convertido. Sou um cristão que teve uma nova vida com Jesus, começou uma nova carreira. Então, que saia da nossa boca o que está no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a grande pergunta é: o que está cheio no meu coração? O que eu tenho colocado no meu coração? O que faz parte da minha vida? É isso que eu vou exalar. Se eu tenho pecados escondidos, eu não vou transmitir palavras que vão transmitir paz. Eu não vou transmitir alegria se eu não tenho alegria no meu coração. As minhas palavras serão duras, serão críticas quando eu tenho culpa. Queridos, uma pessoa que se sente perdoada, ela tem palavras de misericórdia, palavras de amor, de edificação, que fazem bem para os que estão ouvindo. Palavras que encorajam o outro. Por isso eu preciso estar ligado à fonte, ao altar de Deus, de onde flui aquela água que produz vida, água de vida. Se eu estou ligado na palavra de Deus, minhas palavras serão inspiradas pela palavra de Deus. O Espírito Santo me fará lembrar das coisas boas que eu li na palavra, e eu vou inspirar os outros ao meu redor. Se eu tenho um coração grato, eu vou lembrar de tudo de bom que Deus fez para mim. E eu vou demonstrar gratidão no meu falar, no meu sorrir, no meu pensar. As línguas falam do que os corações estão cheios. Eu desejo que você seja sempre inspirado pelo Espírito Santo, que você tenha paz no teu coração, um coração limpo, um coração que vai ter palavras edificantes, palavras que transmitam graça aos que te ouvem. Vamos orar. Pai, eu quero pedir tuas bênçãos pela vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Obrigado pela graça que nos alcança. Pedimos, Senhor, que tu nos perdoes quando usamos a nossa língua de uma forma ferina, de uma forma que magoou as pessoas e ofendeu as pessoas, que não encorajou os outros. Nos perdoe por isso, Senhor. Queremos pedir que tu nos inspires pelo Espírito Santo, encha-nos com teu Espírito, faça-nos lembrar da tua palavra, coloca em nossos corações gratidão e que as nossas bocas te louvem, te honrem, te glorifiquem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus estenda sua mão sobre você, te dê sempre a paz.